Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou reagir e comentar sobre os lances aqui de Amazonas versus Volta Redonda e deu onça pintada, né? Então pode cantar aquela música Aleluia, 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 Aleluia. Porque olha, foi complicado, hein, conseguir essa vitória, hein? Porque olha, foi emoção do começo até o final da partida, né? Mas o Amazonas conseguiu aí a vitória por 1-0 para cá, magrinho, mas muito importante aí para a equipe do Amazonas, que ainda continua a sua luta aí contra o rebaixamento. E olha, apesar da vitória, mas a situação ainda é muito complicada, né? Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui, deixando o like e também se inscrevendo. E, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui? Só lembrando aqui, pessoal, que infelizmente eu não vou colocar imagens aqui na tela. Por quê? Porque, infelizmente, né, eu tendo problemas, né, com direitos autorais por conta das imagens, né, que eu pego e coloco aqui para você, né, para poder a gente, sabe, comentar sobre as jogadas, né, aí da equipe do Amazonas, do outro time. Então, por conta disso, né, dessas reivindicações aí de direitos autorais, eu não vou colocar imagem, né. Talvez no futuro eu possa trazer novamente as imagens, mas só que eu vou ter que verificar se isso não vai dar problema novamente ou não. Mas por enquanto eu não vou mais trazer imagens aqui para o canal por conta justamente de direitos autorais. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar aqui. O Amazonas jogando aqui de preto e amarelo. Inclusive uma bonita camisa do Amazonas, né? Que um preto e amarelo na lista, no sentido vertical, né? E calçando a cor preta. Eu achei bem bonito, né? Inclusive é igual, né? Similar, né, ao uniforme da equipe do Volta Redonda, que jogou de branco essa partida. Então vamos lá. Primeiro ataque da equipe do Volta Redonda. Um passe aqui na intermediária, o corte. Voltou para a equipe do Volta Redonda. Driblou primeiro, levantou na grande área. Dominou no peito, chutou no canto e o goleiro fez uma grande defesa, né? Apesar do chute ter sido amortecido possivelmente pelo jogador da equipe do Amazonas, que deu um carrinho na bola, né? Ele deu um carrinho, se jogou na bola e acabou amortecendo o chute, né? Mas mesmo assim, o goleiro da equipe do Amazonas acabou fazendo uma grande defesa para salvar a onça pintada. Muito bem, então agora é a jogada da equipe do Amazonas. O passe, veio o passe para trás, o jogador driblou o primeiro, driblou o segundo, sensacional, invadiu a grande área, chegou de carrinho o jogador da equipe do Volta Redonda, sobrou aqui para a equipe do Amazonas, veio o cruzamento lá para a grande área e o jogador se jogou de carrinho, né, para poder desviar a bola e mandar a bola para o fundo das redes. E assim a equipe do Amazonas fez 1-0 no pra cá. Uma bela jogada, hein? Bela jogada. Começou aí com o jogador da equipe do Amazonas aí fazendo fila, né? Driblou o primeiro, driblou o segundo. Uma pena que ele não fez o gol, né? Porque ia ser um golaço, hein? Mas também o detalhe é que o jogador da equipe do Volta Redonda foi certo, né? De um carrinho preciso para poder impedir a progressão, né, do jogador da equipe do Amazonas lá dentro da grande área. E também um outro detalhe que eu tava vendo aqui é que, cara, o Volta Redonda fez uma linha burra, né, de impedimento, porque os jogadores ficaram parados aí, observando o jogador da equipe do Amazonas se infiltrar no meio dos zagueiros sozinho, né? Ficava parado, esperando o bandeirinha ou o árbitro marcar o impedimento. Só que não tinha, né? E por que não tinha? Porque o jogador da equipe do Amazonas veio por trás, né? Veio por trás da zaga e acabou se jogando a bola e fez o gol, né? Então, em si não estava impedido, porque a linha de impedimento só é bem mesmo elaborada quando todo mundo sai ao mesmo tempo, né? Por exemplo, tem um jogador que está na mesma linha da linha defensiva e os zagueiros, né, e os laterais saem ao mesmo tempo, né? Todo mundo sai e deixa o jogador em condição de impedimento. Só que é um lance muito arriscado. Por quê? Porque se um atrasa, deixa o jogador aí em condição legal para fazer o gol, né? Então por isso que é chamada de linha burra. E nesse lance aí do Amazonas foi uma linha burra, porque os jogadores ficaram parados e não observaram que o jogador da equipe do Amazonas veio por trás, né? Para poder se jogar na bola e fazer o gol. Então foi uma linha burra literalmente, né? Muito bem, seguindo aqui, deixa eu ver aqui o próximo lance. Muito bem, então, lance aqui de escanteio para a equipe do Amazonas, viu o passe aqui na grande área e o jogador da equipe do Volta Redonda acabou pisando aqui no pé do jogador da equipe do Amazonas, dentro da grande área, né?
Aí é indiscutível, né? Pênalti, realmente pênalti claro, né? Pois é o Kelvin Ramírez, né? Eu reconheço muito pela numeração, né? Tá reconhecendo muito pelo rosto. Então, o pênalti cometido aí pelo jogador da equipe do Volta Redonda foi no Kelvin Ramírez. E ele próprio foi bater, né? O pênalti. Só que aí, né? Ele, não vou dizer que ele cobrou mal, né? Só que ele tentou buscar o ângulo, né? Ele bateu consciente, né? Ele bateu de chapa, né? Aquele chute colocado buscando o ângulo. Só que aí, quando você mira o ângulo, cara, você corre um certo risco. Por quê? Se não for uma cobrança muito bem precisa, ou a bola bate na trave ou vai para fora. Então, é um lance arriscado, né? Se faz, é um golaço de pênalti, né? Existe golaço de pênalti. Mas se não faz, né? Aí acontece o que aconteceu, né? Mas ele bateu de forma consciente, né? O goleiro não tinha a mínima chance de chegar, né? Tanto é que o goleiro pulou pro outro lado. Só que ele pegou um pouquinho embaixo da bola, né? E a bola subiu um pouquinho a mais do que ele queria. Acabou desperdiçando uma ótima oportunidade da equipe do Amazonas de fazer o segundo gol, né? E é uma coisa que eu cobro demais do Amazonas. Por quê? O Amazonas faz o primeiro gol e recua. E não decide, né? Não mata a partida, não mata o jogo, né? Dá esperança pro time adversário. Então, era uma oportunidade de ouro para a equipe do Amazonas fazer o segundo gol e se tranquilizar na partida. Mas, infelizmente, né? O Ramírez acabou perdendo aí o gol. Vamos seguindo aqui, pessoal, então, que eu vou comentar um pouco mais depois sobre isso, né? E aí teve depois um bate-rebate, só que não deu em nada, né? Mas assim, foi uma cobrança consciente, né? Posso assim dizer, né? Mas desperdiçou, essa é a verdade. Agora escanteio aqui para a equipe do Volta Redonda. O toque de cabeça, só que muito mal, né? O detalhe justamente é a liberdade que o jogador tem, né? Para poder cabecear. Ele cabeçou para a sorte do Amazonas para baixo, a bola quicou e saiu ali pelo lado direito do goleiro da equipe do Amazonas, que só acompanhou a bola sair, né? Para tiro de meta. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Cara, bobeada aqui da zaga da equipe do Volta Redonda. O jogador da equipe do Amazonas acabou roubando a bola. Fez o passe aqui pro Ramírez. Nossa senhora, quase, hein? Cara, aí que é o problema, né? Duas coisas nesse lance, cara. Apenas a vacilada, né? A paçocada da defesa da equipe do Volta Redonda. O jogador da equipe do Amazonas foi muito esperto e conseguiu roubar a bola. Aí, só que ele viu, sabe, com uma velocidade, sabe? Parece que ele tava engatinhando, né? Bem devagarzinho. O lance aqui, desse jeito assim, né? Que o jogador consegue roubar a bola lá na defesa, cara, do time adversário. Então, ele tem que ser rápido, né? Pega, já faz o passe ali, já faz a piada de bola pro jogador já ir lá, invadir a grande área e fazer o gol, né? Mas não, ele foi bem devagarzinho ali. Aí quando ele fez o passe, aí o Ramírez, né, que recebeu o passe ali na grande área, sabe, perdeu um pouco de ângulo. Ele fez o cruzamento lá pra grande área, né, de forma rasteira. O jogador chegou batendo de primeira e o jogador da equipe do Volta Redonda acabou salvando, né, praticamente em cima da linha. Mas o que me deixa pé da vida nesse lance é justamente a velocidade que o jogador deu, né, ali pra jogada. Era pra ser um lance rápido, né? Mas não, o jogador foi bem lentinho ali, sabe? Caminhando, aí ele fez o passe, sabe? Aí até o jogador conseguir fazer a jogada, a defesa da equipe do Volta Redonda já se reestruturou, né? Então, esse tipo de lance, né, tem que ser aproveitado. Pô, o time adversário vacilou, então você tem que pegar e tem que matar, né? Faz o gol. Mas não. Essas são coisas que realmente irritam o torcedor, né? E teve muita coisa que irritou, né? Essa é a verdade. Lance da equipe do Volta Redonda, um chute fora da área, sem perigo, né? Para defesa aqui da equipe do Amazonas, que defendeu facilmente, né? Sem perigo. Lance da equipe do Amazonas, na velocidade, vai avançar aqui para intermediário, fez o passe, cortou a zaga, um chute fora da área, né? Chute fraco, né? Tentou dar um chute colocado, né? Ali no canto, só que foi muito fraco, né? É para ele ter dominado e ter prosseguido ali para ponta esquerda, né? Para poder fazer o cruzamento. Ele tentou chutar de primeira, mas pegou muito mal, né? Pegou muito fraco na bola. Assim, eu gosto de jogador que chuta de fora da área, né? Mas também tem que saber o momento, né? Não é qualquer bola que a pessoa pega e chuta de qualquer forma, né? Dava pra ter dominado e ter levado. Então, pega a bola, domina e puxa ali, mais ali pro meio ali pra entrar da grande área e chuta, né? Ou tenta invadir a grande área. Mas ele tentou dar uma chapada de primeira e pegou muito mal na bola, né? Seguindo aqui, pessoal. Nossa, teve uma jogada aqui pra ponta direita de ataque, né? No segundo tempo daqui do Amazonas. Passa aqui pra meia-lua, veio um chute e bateu nas costas aqui do jogador da equipe do Volta Redonda, né? Pra sorte do time carioca que acabou se livrando aqui de pegar mais um gol. Ataque da equipe do Volta Redonda, olha só, hein?
Jogada rápida. Vê o passe aqui pelo lado esquerdo da grande área. Ele fez o cruzamento rasteirinho e o goleiro foi muito bem, hein? Foi muito bem. Foi lá embaixo e pegou a boia. Escanteio para a equipe do Volta Redonda. Nossa, essa aqui o Amazonas levou sorte, hein? Vê o escanteio aqui pelo lado esquerdo de ataque no segundo tempo da equipe do Volta Redonda. O jogador, né, da Volta Redonda, engraçado que ele acompanhou a trajetória da boia. Diferente do time do Amazonas, né, que ficou todo mundo olhando a boia. Ele acompanhou para poder cabecear, né? Só que a sorte é que ele não deu direcionamento ali para a cabeçada dele, né? Acabou sendo no meio do gol. Porque se fosse no canto, cara, é tchau e benção, né? E é aquela coisa, isso que eu falo do time do Amazonas. O time não tem uma marcação realmente precisa, né? Precisa todo mundo ficar acompanhando a bola, não marca o jogador. Então o jogador se desloca e ninguém vai junto, né? Ninguém acompanha o jogador. Fica acompanhando a bola. E nesse lance nem acompanha a bola, né? E quase por muito pouco a equipe do Volta Redonda faz o gol de empate. Olha o passe errado daqui da equipe do Volta Redonda no finalzinho da partida, hein? Belo drible, hein? Drible da vaca, invadiu a grande área, chutou. Nossa, chegou aqui na raça o jogador da equipe do Volta Redonda de carrinho e impediu aqui. Na verdade, bloqueou, né, o chute aqui do jogador da equipe do Amazonas. Mas, cara, foi uma jogadaça, hein? Só que, novamente, o Amazonas não consegue aproveitar, né? Uma bobeada na defesa da equipe do Volta Redonda, que tava todo pra frente, né? Tava todo avançado, porque tava no desespero pra poder buscar o gol de empate. E a equipe desperdiça, né? Pô, um lance errado, um passe errado aí do jogador da equipe do Amazonas, do Volta Redonda, né? E o Amazonas não soube aproveitar, né? E é isso que me deixa pé da vida, né? Pô, tem que saber matar a partida, né? Olha só, cara, esse lance final aqui, cara, veio o lançamento lá de trás, lá do goleiro. Teve ali o toque de cabeça praticamente na meia-lua, no círculo central, né? O jogador que já vinha avançando aqui na velocidade, invadiu a grande área, chutou, mas o goleiro acabou defendendo com o pé, né? Praticamente o último lance aqui do jogo, cara, que chance, né? Mas eu não vou falar nada, porque assim, o jogador do Amazonas, quando ele já veio na velocidade, já vinha dois, né? Fechando ele ali, pra poder roubar a bola. E ele conseguiu invadir a grande área e chutar. Só que o chute dele foi muito devagar, né? E também teve mérito aí o goleiro da equipe do Volta Redonda, porque saiu muito bem do gol e defendeu com o pé, né? Acabou salvando o time carioca aí de pegar o segundo gol. E depois disso, né? Praticamente acabou a partida. E assim a equipe do Amazonas conseguiu 3 pontos, que foi muito importante aí para a equipe realmente continuar sua luta aí, para poder não cair para a Série C. Então assim, né? O Amazonas até que fez uma boa partida, né? Finalmente uma boa partida da equipe do Amazonas, depois de várias aí bastante ruins. Não só porque venceu, né? Mas também jogou bem, né? Você vê que o Amazonas teve várias oportunidades aí de fazer mais gols, né, no jogo. Mas só que o problema é que o Amazonas não faz, né? Inacreditável. O tanto de chance que o Amazonas teve, né, aí no jogo, e o Amazonas não fez o segundo gol. E levou sufoco, né? No final, a equipe do Volta Redonda pressionou. Era só chuveirinho lá pra grande área, né? E um momento eu tava vendo aí o time do Volta Redonda fazer o gol de empate, né? Inclusive eu tava acompanhando a narração do pessoal do Esporte Manaus TV, né? Cara, ele estava praticamente agoniado, né? Todo mundo gritando, acaba, até o pessoal da torcida, né? Já que eles estavam lá na arquibancada, o pessoal da torcida gritando, poxa, acaba, pelo amor de Deus, termina, seu juiz vira da mãe, enfim. Todo mundo agoniado. E olha que o juiz deu 7 minutos de acréscimo, depois acrescentou, se não me engano, mais um, né? Não, foi 6, se não me engano, depois acrescentou mais um. Então foi no total 7 minutos de acréscimo, né? E sem necessidade. Porque não teve tanta paralisação assim na partida para poder dar esse tempo todo de acréscimo, né? E, cara, foi uma agoniação incrível, né? Porque, cara, parecia que a qualquer momento a zaga iria falhar, como sempre falha, e a equipe do Volta Redonda iria fazer o gol, né? E se tivesse fazido o gol de empate, seria um banho de água fria, né? Para a torcida que realmente estava apoiando, inclusive, realmente é um destaque, né? Bastante positivo, né? A torcida apoiando o Amazonas, né? Apesar do péssimo momento aí da Ursa Pintada, mesmo assim a torcida não abandonou, foi lá pro Carlos Zamit e apoiou do começo até o final. Mas só que, olha, realmente o Amazonas gosta de fazer o torcedor sofrer, né? Porque realmente foi emoção até o último segundo aí do jogo. Então assim, como eu tava falando, né? Gostei da partida. Só acho que o Amazonas tem que aproveitar as chances que tem, né? Pô, o time tava vacilando, o time adversário faz o gol, cara. Mata a partida. Não precisa passar esse sufoco todo que a equipe passa, né? Porque o Amazonas perdeu já muitos pontos e também perdeu jogos por conta disso, né? Abriu pra cá, recuou, deixou o time adversário abafar, né? Até chegar o gol de empate, até virar o jogo. Então, o Amazonas precisa aprender a matar as partidas para poder se tranquilizar, né? Não passar riscos de
pegar gols aí até bobos, né? E principalmente nos últimos minutos, né? O que vem acontecendo ultimamente, né? Então, a Amazonas tem que aprender isso, né? Pô, tem oportunidades, mata a partida, faz o gol, cara. Então, esse que é o grande problema da equipe do Amazonas, além da zaga, né? Que realmente é muito falha. Deixa eu ver como que tá a situação aqui do Amazonas na tabela de classificação, para poder a gente concluir aqui o vídeo. Então, vamos lá. O Amazonas tá na 18ª colocação, né? Tem 27 pontos. Então, assim, deu uma respirada, né? Então, assim, o Amazonas só tá a 3 pontos aí do América Mineiro, que tem 30 pontos e tá na 16ª colocação, né? É o primeiro time que tá fora da zona do rebaixamento. Então, é possível buscar, né? Só que tem que continuar vencendo. Porque, como eu falo pra vocês, o Amazonas só vai se livrar da zona do rebaixamento se o Amazonas realmente ter uma sequência de vitórias. Não adianta nada o time vencer um jogo hoje e daqui a 5 rodadas vencer outro jogo. Não, é preciso ter uma sequência de bons resultados. Então, eu sei que é complicado, né? Porque o Amazonas, nem quando jogou 2 vezes aqui em Manaus, né? Conseguiu 2 vitórias. Mas muito por conta da incompetência do time mesmo, né? Que não soube segurar resultado. Então vamos lá ver como ficou a tabela completa aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Então vamos começar lá de cima, né? Então vamos lá. Na primeira colocação a gente tem o Goiás com 48 pontos. Em segundo, o Coritiba com 47 pontos. Em terceiro, o Criciúma com 46. Em quarto, o Novo Horizontino com 43 pontos. Então fechou aí o G4, né? Pessoal que vai subir aí para a Série A. Em quinto, o Atlético Paranaense. Olha só o furacão, hein? O Atlético Paranaense estava lá embaixo, mas conseguiu reagir, né? E já está na 5ª colocação, tem 42 pontos, só está a 1 ponto do Novo Horizontino. Em sexto, a gente tem a Chapecoense com 41 pontos. Em sétimo, o Cuiabá com 41 pontos também. Em oitavo, o Remo com 39, né? Desculpa. Em nono, a gente tem o Atlético Goianiense com 38. Em décimo, a gente tem a equipe do CRB com 37. Em 11º, a gente tem o Avaí com também 37 pontos. Em 12º, o Vila Nova com 36 pontos. Em 13º, o Operário com 36 pontos também. Em 15º, a Ferroviária com 32 pontos. Em 16º, o América Mineiro com 30 pontos. Aí, abrindo a zona do rebaixamento, a gente tem o Botafogo de Ribeirão Preto com 29 pontos. Está na 17ª colocação. Em 18º, a gente tem o Amazonas com 27 pontos. Em 19º, a gente tem o Volta Redonda com 27 pontos também, né? Por isso foi importante a vitória da equipe do Amazonas. E na última colocação, né? Na 20ª colocação, a gente tem o Paysandu com 22 pontos. Então, olha, a situação do Papão tá difícil, hein? Tá complicada. Se a gente estava achando complicada a situação do Amazonas, ou do Paysandu, tá muito complicado, né? Só para vocês terem ideia, são 8 pontos, né? Aí de distância pro América Mineiro, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, realmente, o Paysandu tá fazendo uma péssima campanha e olha, se não se cuidar, vai ser rebaixado cedo, né? Pra Série C. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Então, pessoal, eu peço aqui de vocês o like de vocês, tá bom, pessoal? O like de vocês é muito importante para poder ajudar o canal, tá bom, pessoal? E se você não for inscrito, caiu de paraquedas aqui no canal Amazon Futebol SC, seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar o like e também se inscrever aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo, pessoal, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!